que as pessoas se equivocam muito é de achar, né, de presumir que Cristo está presente só no Novo Testamento, de que ele não estaria presente também no Antigo. É claro que o modo como Cristo é apresentado no Antigo Testamento é totalmente diferente. Os judeus, até hoje, não entendem o Messias, que há de vir, como sendo Deus. Então, obviamente, que no Novo Testamento a apresentação do Deus Filho inova completamente o entendimento que as pessoas tinham a respeito de Deus e do Messias. Por quê? Porque para os judeus, o Messias é uma figura política, é uma figura também divinizada, mas não sendo Deus. É como se fosse um enviado de Deus, mas não é propriamente Deus. Cristo ser apresentado como Deus é uma exclusividade, obviamente, do cristianismo, e é algo que, como eu posso dizer, é algo que desafia a compreensão humana. No livro do C.S. Lewis, lá, o escritor do Crônicas de Nárnia, no Cristianismo Puro e Simples, o C.S. Lewis diz que se tornou cristão porque é uma história fantástica demais para ter sido criada por um ser humano, né? Então, assim, o cristianismo é algo tão bem estruturado, a doutrina da redenção ela é tão bem estruturada que não poderia ter vindo de uma mente humana. Quando você diz a respeito de Cristo ser o Cordeiro de Deus, escolhido desde antes da fundação do mundo, isso desafia até a nossa compreensão de muita coisa. Talvez você pense que não, mas, por exemplo, vou só fazer algumas provocações. Se Cristo foi escolhido desde antes da fundação do mundo, ou seja, Jesus foi escolhido para morrer pelos pecados antes da criação, e aí nós não sabemos pela Bíblia, mas talvez podemos intuir, até mesmo antes da criação dos próprios anjos, ou antes da criação dos anjos, ou que seja após, não importa, mas fato é, Cristo foi escolhido para ser morto pelos pecados antes da criação do universo. E aí ficam várias questões na nossa cabeça, por exemplo, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que mesmo assim fez o homem? Se Cristo foi escolhido antes da fundação do mundo, por que Deus permitiu tudo? Deus é soberano, ele pode todas as coisas, ele manda em todas as coisas, a vontade dele é a que prevalece, então por que ele permitiu ou decretou que o homem pecasse? E aí você começa a ter várias questões que vão desafiando a sua compreensão teológica. Por exemplo, Deus permitiu que Adão pecasse ou Deus decretou que Adão pecasse? Se Deus permitiu que Adão pecasse, mas não queria que ele pecasse, então qual vontade prevalece? A de Adão ou a de Deus? Quem é o Deus no final da história? Quem é o Todo-Poderoso no fim da história? O Deus que não queria que Adão pecasse ou o Adão que, mesmo sem Deus querer que ele pecasse, foi lá e pecou? Quem tem a vontade soberana no final dessa história? Então, isso aí são questões para você ir pensando no seu estudo bíblico, quando você estiver lendo aí quando você estiver fazendo os seus devocionais. Exato, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio... Existe, mas Deus já sabe o que você vai escolher. Então essa é uma questão que fica na nossa cabeça, o determinismo ou o livre-arbítrio, que é o que a irmã falou. Você é livre para escolher, só que Deus já sabe o que você vai escolher. Então, no fim, você é livre ou Deus já sabia, ele permitiu, ele decretou isso que você vai escolher, enfim. Isso são questões para outras matérias. Mas por que isso é importante na doutrina de Cristo? Porque Cristo é apresentado como esse Deus que sofre, esse Deus sofredor, esse Deus que encarna, se diminui, se esvazia e faz com que seja a imagem de homem, a imagem
E olha que Paulo vai dizer algo que é interessante. Semelhança de pecado. Jesus se fez a semelhança de pecado. Não no sentido de que ele era pecador, mas se fez semelhante ao homem pecador, se tornando homem. E aí, na página sequente, aí, 222, na sequência, nós temos a definição do termo. Então, Christos é uma palavra grega que significa ungido. Christos é a palavra grega para Messias, que é a palavra hebraica para ungido. Então, Messias, no Antigo Testamento, era todo aquele que era ungido. Então, por exemplo, o sumo sacerdote era um tipo de Messias, porque ele era ungido. Então, quando você vai ler o Êxodo em hebraico, vai estar lá o sumo sacerdote, o Cohen Hagadol, né, o Cohen Gadol, o grande sacerdote, Machia, ungido. Vai estar escrito lá que o sumo sacerdote era um tipo de Messias. O rei também era um tipo de Messias, porque ele era ungido como rei. No Antigo Testamento, a unção estava ligada a uma tarefa, a um propósito, a um chamado. Então, você tem no Novo Testamento, como o Novo Testamento é escrito em grego, você tem a palavra Christos, que seria o equivalente. Por isso que você vai ter as pessoas dizendo, tu és o Cristo? Perguntando, né? Tu és o Cristo? Tu és o Messias? Tu és o ungido que haveria de vir? João Batista faz essa pergunta, né? Quando João Batista está preso, ele manda alguns discípulos até Jesus e diz assim, João Batista pediu para perguntar se é tu mesmo, o Cristo, né? Se tu és o Messias ou se a gente tem que esperar outro. E aí Jesus fala assim, fale para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam e as boas novas do evangelho são pregadas aos pobres, então vai dizer para ele que sim, eu sou o Cristo. Então, essa palavra Christos tem esse sentido de ser o ungido de Deus. Então, o Antigo Testamento tinha essas figuras de Messias, mas no Antigo Testamento já havia a promessa do grande Messias, né? Do Messias escolhido realmente, do ungido final de Deus. Porque o Antigo Testamento é repleto de sombras e símbolos que apontavam para Jesus. Beleza? Jesus, aí você vai ver no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, olha só que interessante, o terceiro parágrafo da página 222, que vai ter a seguinte afirmação, o ensino de Jesus é comumente chamado de boa nova, ou feliz anúncio, ou boa notícia. A palavra evangelho, né, ou evangelion, significa boa mensagem, ou até mesmo bom mensageiro. Angelos, que né, a palavra anjo, ou ângelo, né, angelos significa mensageiro. E eu, né, esse prefixo significa bom. Então, o evangelho, o evangelion, significa a boa mensagem, a boa notícia. E qual é essa boa notícia? Afinal de contas, qual é a boa mensagem de Jesus? A boa mensagem de Jesus é: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelho, ele começa com uma má notícia. E qual é a má notícia do evangelho? Deus está irado. A ira de Deus está sobre toda a humanidade. Esse é o começo do evangelho. Parece ser uma má notícia, mas ele se desdobra em uma boa notícia, porque Cristo vem dizer: Deus já proveu para si o Cordeiro que vai pagar essa conta para retirar a ira de Deus de sobre o povo escolhido. E é por isso que Isaías vai dizer, por exemplo, que o servo sofredor ali que dá a vida por muitos. E Jesus vai repetir isso na ceia. Ele diz o seguinte: esse é o sangue da nova aliança. Esse vinho aqui representa o sangue da nova aliança, derramado por mim em favor de muitos. Muitos ou todos? Muitos. Certo? Então, olha só, a definição do termo é literalmente
o ungido de Deus. Alguém que foi capacitado através da unção para realizar uma tarefa dada pelo próprio Deus. Jesus fala isso no discurso dele, salvo engano, em Nazaré. Se eu não estou enganado, no discurso que ele fez em Nazaré. Que discurso que era esse? Aquele discurso que ele fez quando ele abriu o rolo de Isaías. O Espírito do Senhor me ungiu. Para quê? Para pregar as boas novas, curar os enfermos, libertar os cativos, etc, etc. Então, ali, Jesus está dizendo, eu sou o Messias, eu sou o ungido. Ungido por quem? Pelo próprio Espírito Santo, para cumprir a tarefa que Deus me passou. Quando nós vamos aí para a passagem da página 223, que começa o tópico número 2, ele vai falar a respeito da humanidade de Cristo. E aí, nós temos no primeiro parágrafo dizendo o seguinte, olha que interessante, a humanidade de Jesus passou pelos diversos estágios de desenvolvimento, como qualquer outro membro da raça humana, ou seja, da infância à idade adulta houve crescimento constante, tanto em seu vigor físico como em suas faculdades mentais. Não temos parâmetros para aferir até que ponto a sua natureza impecável exerceu influência em seu crescimento. O que está falando aqui no material? Em poucas palavras Jesus, de fato, foi um bebê. Deus se tornou um bebê recém-nascido que precisava que alguém trocasse ele, amamentasse ele, alimentasse, limpasse, depois mais velhinho que levasse ele ao banheiro, que desse ali, ensinasse as primeiras palavras. E aí, o que o autor aqui do material vai dizer nós não temos parâmetro para aferir até que ponto a natureza divina de Cristo influenciou ele nesse crescimento. Porque Jesus, de fato, foi uma criança? Sim, mas era uma criança que era Deus. Então, até que ponto essas naturezas tiveram influência, principalmente a divina, teve influência sobre a natureza humana? Nós temos vislumbres disso na Bíblia, por exemplo, na passagem de Lucas, em que Jesus está no templo, aos 12 anos, discutindo com os doutores da lei. E a Bíblia diz que os doutores da lei ficaram impressionados. Isso é Lucas 2, talvez? Abra a Bíblia aí comigo. Vamos ver se é Lucas 2. Tenho quase certeza que é Lucas 2. Lucas 2:41. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas os seus pais não perceberam. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Ou seja, Jesus era um menino de 12 anos, mas não era um menino de 12 anos comum. Isso não quer dizer que Jesus, aos 12 anos, tinha a onisciência divina. Nós não sabemos, pela Bíblia, como que essa onisciência de Cristo se manifestava enquanto ele estava encarnado, porque eu não sei te explicar como funciona a onisciência de Deus. Eu não tenho como te explicar isso, porque Deus está aqui me ouvindo, está ouvindo os seus pensamentos. Nós estamos em não sei quantos aqui na sala, vamos dizer que estamos em 40 pessoas. Deus ouve os 40 pensamentos ao mesmo tempo. Não só os 40, mas de toda Rio Claro, não só de Rio Claro, de todo o Brasil, não só do Brasil, de todo o mundo. Quem está falando, quem está pensando, e Deus sabe o que eu falo e o que eu penso, porque eu posso falar uma coisa e estar pensando outra. Pastor, esse cabelo que eu cortei ficou bonito? Irmão, ficou lindo, maravilhoso.
É o próprio Absalão na minha frente. Não há homem mais lindo na face da terra. Isso é o que eu falo. Na minha mente, só Cristo conhece. Então, olha só, como funciona essa onisciência de Deus? Não sei te explicar. Ao passo que em Cristo estava encarnado. Então, Jesus sabia dos pensamentos? Sabia. A Bíblia diz que quando ele curou o paraplégico, lá, o paralítico que desceu do telhado, o que ele disse? Os seus pecados estão perdoados, porque ele sabia o que os fariseus estavam pensando em seu coração. Quem é esse que se diz capaz de perdoar pecados? Então Jesus era onisciente? Era, mas ao mesmo tempo, eu creio que ele não estava ouvindo todos os pensamentos ao mesmo tempo, porque Jesus tinha um cérebro. Olha só que doido isso. Deus tem um cérebro como nós conhecemos o cérebro? Não. Nós não. Como que é o cérebro humano? É um pedaço de carne que tem aí dentro do seu crânio. Deus não tem um pedaço de carne em lugar nenhum, porque Deus é espírito. Então, como que se manifesta a sabedoria, o conhecimento de Deus? Nós não sabemos. Agora, como que esse Deus cabe em um cérebro humano? Porque Jesus tinha corpo. E isso é essencial para o cristianismo. Jesus ter um corpo é essencial para a doutrina cristã. É importante que você saiba disso. Porque muitos, durante muito tempo, tentaram negar a humanidade de Cristo, dizendo que Jesus não era humano, que Jesus parecia um ser humano. A exemplo dos anjos do Antigo Testamento. Os anjos do Antigo Testamento, quando eles se manifestavam como seres humanos, parecia seres humanos. Os anjos, por exemplo, que salvaram Ló de Sodoma, eles pegaram na mão de Ló, a Bíblia diz, arrastaram Ló. Então eles tinham corpo, eles entraram na casa, eles comeram com Abraão momentos antes. Só que eles não eram seres humanos. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele não era 50%, 50%. Não era mais ou menos homem, mais ou menos Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem. Pastor. Oi. Esse assunto aí. Deixa eu ver. 100% homem e 100% divino. Ou seja, como humano, ele passou por todas as etapas que um humano passou. Sim. Ou seja, ele teve, como o pastor falou, ele teve que ensinar alguém que falasse, ele teve que, alguém que ensinou ele a engatinhar, enfim. Ele passou pela adolescência. Nesse crescimento dele, ele como humano, ele sentiu, por exemplo, emoções que nós sentimos, como a raiva, Sim. a tristeza, o medo. Sim. Mas todas aí, essas. não A Bíblia entra, ele não tinha pecado. Mas ira não é pecado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não Pecado. Irem-se, mas não pequem. Eu preguei isso ontem, lá em Araras. Abre a Bíblia aí em Marcos 2. Marcos 3, perdão. Marcos 3, versículo 5. Quem tem a NVI mais atualizada, na minha está assim, ó, olhando com raiva. Marcos 3, 5. Deve estar olhando com ira, ou irado. Indignado, na de vocês? Irado. Irado e o quê? Condoído. Marcos 3. A minha tá irada e muito triste. Irado e? Muito triste. Profunda tristeza, né? Com raiva. Com raiva. Não. Com raiva? Olha só. A palavra que aparece em grego aí é orgê. Significa literalmente ira. Irado, com raiva. Então Jesus sentia raiva? Sim. Jesus sentia tristeza? Sim. Ele diz assim, a minha alma está profundamente agonizando, né? Com agonia, triste. Quando ele chora sobre Jerusalém também, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis arrebanhar vocês, né? Proteger vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Então, assim,
Cristo tinha emoções, sofrimento, dor, cansaço, mas ao mesmo tempo, ele era 100% Deus. Então essa aqui é uma questão interessante, que eu já falei na época do outro EMEC, e não sei se vocês vão lembrar, mas a pergunta é, na tentação de Jesus, Jesus poderia pecar? Então faz de conta a tentação. Se ele foi tentado, significaria que ele poderia pecar. Porque Hebreus diz assim, ó, ele foi tentado em tudo, Hebreus vai dizer. Mas ele poderia pecar, sim ou não? Sendo Deus, ele não poderia pecar. Sendo Deus? Então, mas ele de fato foi tentado ou não? Ou era só um faz de conta? Como tu lês, né? Igual a Jesus. Pastor, seria a questão de, tipo assim, tudo ele foi tentado. Porém, diferente de nós, que às vezes serve a tentação, ele nenhuma vez. Não, mas ele foi tentado. Porque a Bíblia não coloca que ele foi tentado, se ele não foi tentado. Quem acha que ele poderia pecar ou Não, ele não? foi tentado. Quem acha que Jesus poderia cair em pecado? Levanta a mão. Eu não sei se é humano. Ele foi tentado para mostrar que a gente também vai ser tentado. Poderia Como ele pecar, resistiu, a gente também tem. poderia pecar, você quer pôr, poderia pecar no estado humano, mas não poderia pecar no estado divino. Não, mas não dá pra você fazer isso aí. Elas são indissociáveis. Isso se chama, presta atenção, isso se chama união hipostática. Hipóstesis é natureza em grego. União hipostática é a união das naturezas de Cristo. Elas são indissociáveis. Não dá pra você falar assim, aqui Jesus estava agindo como homem, aqui ele estava agindo como Deus. Não, elas são indissociáveis. Então não tem como você... Deixa eu reformular então, tipo assim. Então a gente não O diabo tentou porque ele estava praticamente, ele podia pecar e fazer com que Entendi. Jesus praticamente Entendi o que você quer caísse. dizer. Mas Jesus não podia pecar porque ele era Deus e o próprio caráter dele. Entendi. Alguém mais? Vamos lá. Olha só o que é no material aí. Quem está vendo o material? Olha o que diz. Romanos 8:3 diz assim, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Quando Cristo se fez carne, ele não tomou sobre si a corrupção da carne, mas apenas a sua semelhança. O termo carne denota a natureza humana de Jesus. As Escrituras revelam claramente que Jesus possuía as características essenciais da natureza humana, isto é, um corpo material e uma alma racional. Aí vai falar, Jesus nasceu de uma mulher, cresceu como uma pessoa normal, sentiu sofrimento e dor, Lucas 22:44, sentiu cansaço. Olha que interessante, ali estava a fonte de Jacó, Jesus cansado da viagem. Jesus teve fome, Mateus 4:2, Jesus teve sede, na cruz ele diz, tenho sede. Então, quando nós olhamos, Jesus tinha emoções, como a gente acabou de ler, estava irado, estava triste, ele chora quando Lázaro morre. Ele de fato possuía um túmulo, ó que eu li túmulo aqui, de fato ele possuía um corpo físico que foi colocado no túmulo. Por que Jesus foi tentado? O autor aos Hebreus vai dizer assim, que agora nós temos um sumo sacerdote que foi tentado em tudo a nossa semelhança, mas não pecou em nada. Então, quando nós olhamos para a tentação de Cristo, a tentação de fato aconteceu, mas em nenhum momento, o Renan colocou muito bem, e a Ju também, por conta do caráter divino de Cristo, em nenhum momento Jesus cogitou pecar. E aqui deixa eu me explicar para você entender. Jesus de fato estava com fome? Sim. Jesus de fato estava com sede? Sim. Ele estava fraco, ele estava com fome, aquilo de fato tentava a sua carne no sentido humano, ele de fato estava com fome,
ele ficava triste em outras oportunidades, etc. Mas em nenhum momento Cristo, por ser Deus, cogitou pecar. O pecado para Jesus não era uma opção. Não passou pela cabeça de Jesus pecar. Nesse sentido, ele não poderia pecar, porque ele não iria contra a sua própria natureza. Mas isso não quer dizer que aquela tentação de fato não aconteceu. Quem está entendendo isso mais ou menos? Deixa eu colocar em outros termos para ficar até mais simples. Quando o diabo falou assim, ó, transforma essas pedras em pães, Jesus estava com fome, Jesus queria comer pão. Mas aquela não era uma opção viável para Jesus. Em nenhum momento ele cogitou cair na tentação do diabo neste sentido. Por quê? Porque por não ter pecado, Cristo veio ao mundo de maneira miraculosa, ele não veio por um nascimento normal, ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito, ele não tinha influência do pecado. Nós temos a influência do pecado. O nosso coração sempre vai escolher o mal. É por isso que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, quando eu vejo, esse eu já fiz. Por quê? Porque o nosso corpo está influenciado pelo pecado desde o momento em que nós nascemos. Ninguém te ensinou a mentir. Sua mãe não pegou você e falou assim, filho, vou te ensinar a mentir. Não, você aprendeu sozinho. Ninguém te ensinou a fazer birra. Ninguém te ensinou Todos os pecados que a gente conhece vieram inerentes à nossa natureza humana. Cristo não tinha essa influência pecaminosa, apesar de ser humano, apesar de ser homem, carne, apesar de estar com fome. Ele não cogitou em nenhum momento pecar. É por isso que quando as pessoas tentam inventar histórias, por exemplo, Jesus teve um caso com Maria Madalena e esse monte de pataquada aí. Jesus, ele era um homem? Era. 100% saudável? Sim. Pastor, então por que ele não se casou? Porque Jesus enxerga a humanidade como filhos. Como filhos. Ele olhava para todas as mulheres como um pai cristão olha para a sua filha. É claro que hoje, né, irmãos, infelizmente, existem pais que mexem com suas próprias filhas. Infelizmente. O pecado foi tão fundo na natureza humana que você ouve falar de casos que arrepia o cabelo para quem tem cabelo. Arrepia o meu restinho de cabelo. Esses dias, eu não sei se vocês viram essa notícia no jornal, um pai que mexeu com a filha que estava na UTI. Quem viu isso aí? Levanta a mão. A filha estava medicada na UTI, presta atenção aí, pessoal do fundo. A filha estava medicada na UTI e as enfermeiras notaram que quando o pai vinha, os batimentos da menina aceleravam. A menina estava dopada, estava em coma. O que elas fizeram? Elas colocaram uma câmera escondida e viram o pai assediando a menina, irmãos. A menina em coma. O pai, não era padrasto, não era tio, o pai. Se fosse padrasto, se fosse qualquer homem, se fosse o enfermeiro, já seria algo escabroso. Mas o pai de sangue, para você ver até que ponto vai o pecado da raça humana. Então, quando nós olhamos para Cristo, Cristo não tinha essa influência pecaminosa. Ele era um homem? Era. Ele era saudável? Sim, mas ele não olhava para ninguém com desejo, porque ele é Deus, porque ele é santo, porque ele é puro. Quem entende isso, diga amém. Jesus tinha a natureza de um rei, claro, ele é o filho de Davi, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, mas quando o diabo oferece poder para ele, aquilo em nenhum momento parece viável, em nenhum momento aquilo mexe com o caráter dele, como mexeria conosco. Se alguém te oferecesse o mundo, o diabo ofereceu o mundo para Jesus, todos os reinos. Talvez para nós isso fosse uma tentação. Ah, pastor, para mim não, eu sou desprendido disso, não ligo para nada, mas talvez outra área seja uma tentação para você. Para Jesus, ele tinha todas as características humanas para ser tentado, mas o caráter dele era um caráter santo,
imaculado. Então ele não tinha nenhuma influência pecaminosa que fizesse com que o seu juízo, né, o seu arbítrio, a sua tomada de decisão fosse prejudicada ou enviesada, ou como a nossa é. A nossa tomada de decisão tem um peso do pecado que puxa a gente para baixo. Pastor, então como eu faço para me santificar? Com a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda da graça de Deus, nós sempre vamos escolher o mal. Deu para entender? Então, olha só que interessante. Na página 224 diz assim, depois do possuir espírito humano aí, o parágrafo vai dizer assim, Jesus se fez carne e foi sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado. O que é esse sujeito ao pecado? No sentido, como eu disse, humano. Se Jesus batesse o dedinho do pé, ia doer? Ia. Jesus não sofreu lá no Calvário, ele não foi chicoteado, ele não foi espancado, ele não foi humilhado. Sim, de fato, ele estava sujeito a essas humanidades. Ele foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um homem. Como funciona a lógica? Um homem abriu a porta para o pecado e esse homem comprometeu toda a sua descendência. E não adianta, eu já vi meme, né? Vários memes assim, eu quando chegar no céu, aí o cara correndo atrás do Adão lá para bater no Adão. Querido, se fosse você, se fosse eu lá, a gente ia fazer exatamente a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos ali no lugar de Adão cairiam no mesmo pecado. Agora, por quê, pastor? Porque nós estamos sujeitos ao pecado. E esse homem chamado Adão, que era o representante da raça humana, não existia outro ser humano a não ser Adão e Eva, só existiam eles dois, eles eram os representantes da raça humana. Todos nós que viemos depois deles, viemos com esse defeito de fábrica, certo? Para redimir a raça humana, quem tem que pagar a conta? Um ser humano. Para redimir a raça humana, somente um ser humano. E não só para redimir a raça humana, para redimir a criação. É por isso que Paulo vai dizer que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Em que sentido Paulo fala isso? Isaías diz que quando as coisas forem refeitas, no novo céu e na nova terra, o filhote da ursa vai pastar junto com o filhote da ovelha. O filhote de leão vai pastar junto com o filhote do boi. O que Isaías está querendo dizer? Toda essa natureza, com a regra do mais forte, né? A lei da natureza, a lei da selva, né? Quem já ouviu falar? Aqui é a lei da selva. Sobrevive o mais forte, é o leão correndo atrás ali do gnu, e essa briga na natureza, tudo isso aconteceu por causa do quê? Por causa do pecado. Porque quando Deus cria Adão, Deus coloca Adão como, entre aspas, o rei da criação. Porque Deus diz o quê? Crescei, multiplicai-vos e dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo, dominem, vocês vão ter o controle. Quando Adão cai com ele toda a humanidade, mas também tudo aquilo que estava debaixo da responsabilidade dele. Toda a criação caiu junto. Quando nós pensamos nisso, é por isso que o material vai dizer, através do que a Bíblia já disse, que precisava que um homem pagasse a conta. Por isso que precisava ser um homem perfeito. Precisava ser o último Adão, como a Bíblia vai colocar. Jesus é o último Adão, porque ele vem para pagar essa dívida que a humanidade e a criação tinham com Deus. Olha só que interessante, desde que o homem pecou, era necessário que ele sofresse a punição desse pecado. Porque qual era a regra? Não come do fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Em hebraico está assim, morrendo morrerás. Muitas vezes o hebraico coloca 2 vezes, que é para dar ênfase, né? Vai ser uma morte. Adão comeu, ele morreu, sim ou não? Não naquele momento. Mas, primeiro, ele perde a capacidade espiritual e ele é expulso do jardim. Ele sai dessa dimensão espiritual que nós não sabemos explicar
mas nós só temos vislumbres durante a Bíblia, porque na nossa cabeça, às vezes a gente pensa assim, onde que Deus mora? Deus mora no céu, certo? Mas esse céu é depois da onde? É você subindo bem alto com um foguete e viajando até a borda do universo. Do lado de fora é o céu que Deus mora? Se for assim, em que velocidade que Jesus subiu lá em Atos 1? Porque se foi na velocidade da luz, ele está dobrando a esquina ainda, se você for considerar o tamanho do universo. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma dimensão que nós não sabemos explicar. É como se fossem planos que se sobrepõem e nós não sabemos explicar como isso funciona, porque não é físico, é espiritual. O universo é físico, é matéria. O plano em que Deus mora não é físico, é espiritual. Tanto é que não é o jardim quem sai, é Adão quem sai do jardim. Então cadê o jardim? Vamos procurar? Não dá para você achar. Não dá para você pegar um satélite e falar, o jardim é ali, ó, aquele lugar ali ninguém nunca foi, naquela esquina. É uma dimensão espiritual que a gente não sabe explicar, mas que Adão perde esse acesso. E, ao que dá a entender, o homem vai cada vez mais se distanciando desse plano espiritual. Porque Deus diz assim, ó, coloca um par de querubins aí no caminho para a árvore da vida para o homem não querer comer. Ou seja, Adão não perde esse acesso de uma hora para outra. Parece que ele ainda tinha, ele ouve a voz de Deus mesmo depois de pecar. Ele conversa com Deus mesmo depois de pecar. Mas tem estudiosos que ficam procurando. Queria outra água. Tem outra água, por favor? Mas não dá para você encontrar, porque é algo espiritual. Não é algo físico, não é algo carnal. Quem está entendendo isso, diga amém. O Éden, o jardim, era no Éden. O jardim, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Tem uns estudos que eles falam mais ou menos onde ficaria. É porque fala dos rios, né? Tem localizado. Isso. Pode ser que fosse ali, geograficamente. Vou dar um exemplo. Quem é espiritual aqui vai saber. Você já foi num culto que parece que você não está na igreja? Aquilo ali é um gostinho do que eu estou querendo dizer. Você está aqui em Rio Claro, mas no seu espírito não parece que você está em Rio Claro. Quem já foi para o encontro com Deus aí? Levanta a mão. Mais ou menos isso. Não parece que você está ali. Nem pensamento ruim na cabeça. Não é? Isso é um vislumbre do que você vai viver na glória. A geografia, igual a irmã falou, o pessoal fala por causa do rio, né? Fala do Tigre, fala do Eufrates que atravessava o jardim. Pode até ser que fosse ali, geograficamente, mas espiritualmente nós não temos mais acesso. E por que eu estou falando isso tudo? Diga. Então, se a gente pensar nessa dimensão, que ela casava o físico com essa dimensão, uma dimensão tipo espiritual, por exemplo, vamos imaginar assim, né? E que fala da árvore da vida. Isso. Que é algo que está lá. Sim. Né? Que a Bíblia cita, que a gente vai comer do fruto da árvore da vida, ok. Então quer dizer que Adão ele tinha acesso a essa terra física e a esse lugar, ao mesmo tempo. Isso. E aí ele, quer dizer, ele foi barrado só nessa dimensão e ficou na parte terra, que é mais ou menos... Isso é o tipo que assim, eu leio da Bíblia. Isso é o que eu leio quando leio da Escritura. Por quê? Porque olha só, presta atenção nessa geladinha aqui, Deus abençoe. Presta atenção, quem lembra daquela passagem que Eliseu pede para Deus abrir os olhos espirituais do servo dele? Sim. Os anjos estavam ali, mas ele não via. É igual quando a gente diz Deus está aqui. Deus está aqui, nós estamos vendo, nós sabemos que Ele está aqui. E quando a Bíblia tipo fala assim, no Apocalipse... Se nós tivéssemos o poder de enxergar o mundo espiritual aqui, né? Quando a gente fala também, por exemplo, em Apocalipse... Tem várias, né, tipo assim, possibilidades que assustariam demais. Então não é todas as pessoas que são preparadas a ver o mundo espiritual. João diz assim, eu vi a nova Jerusalém que vinha do alto. Então dá a entender que é algo espiritual. E Paulo também diz, as potestades do ar, que estão no ar, né? A nossa guerra não é contra a carne e contra sangue, mas é contra os principados, potestades e dominadores que habitam nas regiões celestes, no ar, nessa camada aqui. Mas por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque essa dimensão que o homem perde, essa conexão com o mundo espiritual, Cristo vem para
reconciliar, para religar o homem com Deus. E ali, com a morte de Cristo, ele dá possibilidade, o autor aos Hebreus vai dizer que ele é o novo e vivo caminho para chegarmos até Deus. Então, há uma dimensão espiritual, há um tabernáculo espiritual, o autor aos Hebreus vai dizer. João vê esse tabernáculo, Moisés viu esse tabernáculo. No Apocalipse, João vai dizer, eis que viu o céu aberto, viu o tabernáculo de Deus e viu a arca da aliança lá no tabernáculo. João diz isso em Apocalipse. Quando Deus fala para Moisés, Deus fala assim para ele, olha, eu quero que você faça o tabernáculo conforme você viu o aqui do céu. Dá a entender que Moisés espelhou aqui na terra o que ele viu que tem na realidade espiritual. Mas Moisés estava onde? Estava em cima do Sinai. Ele não pegou um foguete, atravessou até o terceiro céu lá com Elon Musk e chegou onde Deus mora. A mesma coisa Paulo. Paulo diz assim em Coríntios, porque em Coríntios começou uma pegada de todo mundo falava que era mais espiritual um que o outro, né? Ah, você fala línguas, eu falo mais língua que você. Ah, você profetiza, eu vejo o futuro. Começou esse negócio em Coríntios. Aí Paulo fala assim, ó, eu falo mais línguas que todos vocês juntos. E se vocês querem falar de espiritualidade, então eu vou falar. Eu conheci um homem, ele estava falando dele mesmo, que não sei dizer se no corpo ou fora do corpo foi até o terceiro céu. E viu coisas que são indizíveis, que não é lícito ao homem repetir o que eu vi lá. O que Paulo está dizendo? Que aquela experiência dele foi tão forte que ele não sabia dizer se ele foi arrebatado em espírito ou se ele foi no corpo até o terceiro céu. E aí, Paulo saiu e foi como se fosse um foguete para algum lugar? Não dá a entender isso o texto. Não parece ser essa a experiência ali. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque há essa dimensão espiritual, há essa camada espiritual que o homem perde o acesso e que Cristo vem justamente para religar, para fazer a ponte, para fazer novamente um caminho em que a gente possa acessar essa espiritualidade, esse Deus que parece que está distante, mas não está distante. Ele está aqui, no meio de nós, através do Espírito Santo. Ele se faz presente e ele quer se fazer presente no nosso meio. Amém? Olha só, Jesus, ele se esvazia, né? Filipenses vai dizer isso, que Jesus se esvaziou. E ali Paulo vai dizer o seguinte, que ele se esvazia, olha só, Filipenses 2, 7 e 8. Abre a sua Bíblia aí em Filipenses 2, 7 e 8, para a gente ir já finalizando esses dois tópicos. Filipenses, depois de Efésios 2. Vamos ler do 5 para você entender. Na verdade, vamos ler desde o 1 para você entender o contexto do que Paulo está falando. Filipenses 2, versículo 1. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha só o espírito que nós temos que ter na igreja. Considerar os outros superiores a nós mesmos. É a mentalidade do servo, né? É a mentalidade daquele que lava os pés dos irmãos. Versículo 4. Cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, ou, né, em outras traduções, ou existindo na forma de Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus, olha só, Filipenses está dizendo que Jesus é igual a Deus. Não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem.
antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: Jesus é igual a Deus em substância, em poder, em glória, mas por amor a nós, ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Ele se esvaziou, se tornou homem para vencer o diabo em forma humana. E aqui nós voltamos à pergunta que eu fiz da tentação. Jesus não venceu o diabo como Deus. Jesus poderia ter aniquilado Satanás naquele momento, se assim o quisesse. Ele tinha poder para isso. Ele tinha poder para fazer com que o diabo deixasse de existir naquele momento. Mas ele não fez isso. Ele não julgou, Paulo vai dizer, que ser igual a Deus era algo em que ele deveria se apegar. Ele não vence Satanás como Deus, ele vence Satanás como homem. Através do quê? Da palavra de Deus. Jesus vence a tentação citando textos do Antigo Testamento, dando a nós o exemplo de que nós também podemos vencer Satanás com a ajuda de Deus, com a ajuda da palavra de Deus, do Espírito Santo. Então, ele se esvazia. E a palavra ali, kenosis, né, que é esvaziar-se, igual uma garrafa que você joga assim, ela se esvazia. Jesus se esvaziou dessa glória não, porque ele continuou glorificado mesmo aqui na terra, mas no sentido da glória divina mesmo, dos anjos ali e tudo mais, dessa glória de habitar essas regiões. Ele se esvazia disso, se torna homem, se torna finito, porque agora não poderia mais estar em todos os lugares, não poderia mais fazer todas as coisas. Olha só que interessante para você pensar em doutrina de Cristo. Jesus era Deus, sim, podia fazer todas as coisas enquanto Deus, sim, mas em forma humana, não. Jesus não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou ele estava na Galileia ou ele estava em Jerusalém, não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Por causa de você. Por te amar, ele se esvazia e vem na forma humana. E aí, irmãos, o cerne desse texto de Filipenses 2 é: Jesus é exaltado à mais alta posição por Deus por causa disso, por causa dessa atitude. Por se esvaziar, Deus o exalta. É aquela palavra que diz que aqueles que se humilham serão exaltados, porque isso é o exemplo de Cristo. Ou seja, Jesus não é Deus apenas na sua natureza, ele é Deus por merecimento. Ele merece ser Deus, ele merece sentar no trono que senta, ele merece reinar sobre toda a criação, porque ele se esvaziou, se fez o mais humilde dos servos, morreu a pior morte e mesmo assim venceu. Então é como se Jesus vencesse o jogo do modo mais difícil que se tem para jogar, vindo como ser humano pobre, porque Jesus não era rico, não era milionário, não era rei na terra, vence todas as tentações, vence o diabo, vence os homens, vence a morte e agora reina sobre todas as coisas, porque merece reinar. Certo? Diga. Usando a analogia de videogame, ele nos mostra, porque eu não sei se todas as Bíblias têm, mas na minha foi assim, que para conseguir esse poderzão, quando ele vai ser tentado, que ele vai para o deserto, na minha Bíblia fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. Aí quando vai no capítulo 14, que ele volta, fala aqui, então Jesus no poder do Espírito, ou seja, ele foi cheio, depois que ele passou por tudo aquilo, ele volta cheio do poder do Espírito. Exatamente. É exatamente isso. Então, irmãos, todo esse poder está também na igreja, na comunidade dos santos. Porque Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, para curar enfermos e etc.
E aqui a gente finaliza esse ponto da humanidade de Cristo para a semana que vem a gente começar o ponto da divindade de Cristo. Nós vamos falar na próxima semana. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Diga. Pastor, Jesus, enquanto estava aqui na Terra, ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo por causa dessa parte no mundo dele? Como assim? Não entendi a pergunta. Ele fala, né, que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, né? Uhum, sim. Ele, enquanto humano, ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo? Sim. Aí, Sim. por causa dessa parte do mundo dele? Por causa da união da Trindade também. Porque Jesus diz assim, ó, eu não faço minha vontade, eu faço a vontade do Pai. E ele era guiado pelo Espírito. É mais no sentido não de que ele precisasse. Tipo assim, sem o Espírito Santo ele não saberia para onde ir. A ideia do texto é mais da união da Trindade, de como eles fazem tudo juntos. É mais nesse sentido que o texto diz, foi guiado pelo Espírito, ele fazia a vontade do Pai, não a dele. Porque não é... Quando a gente lê esse texto, dá a entender que Jesus por ele mesmo não tinha morrido. Se você for ler o texto assim, né, você fala assim, não estou fazendo o que eu quero, estou fazendo porque o Pai mandou. Parece que ele não queria estar ali, mas não é isso. Ele quer dizer que ali é um trabalho de toda a Trindade. Não foi apenas Jesus quem te salvou, foi o Deus Pai, foi o Deus Filho, foi o Deus Espírito Santo. A Trindade trabalhou nesse plano de redenção. E aí é mais nesse sentido que o texto fala assim, o Espírito guiou Jesus. É dizendo que os três estavam ali numa união, trabalhando ao mesmo tempo, do mesmo modo, no mesmo instante. É nesse sentido que o texto fala. Eu já ouvi uma pregação de uma mulher dizendo que ela afirma que Jesus não queria que morresse. Então ela não sabe de nada. Para de ouvir ela. E é meio relevante ela. Para de ouvir. Não, pastor, outra uma dúvida sobre a tentação de Jesus quando ele fala que ele daria os reinos do mundo. Por que ele faz essa pergunta? Parece meio idiota essa pergunta, porque ele sabendo que Jesus é muito maior que ele esteve no céu. Ele faz isso não por Jesus, mas querendo abortar o que Jesus teria para nós, para que nós não tivéssemos a salvação? Tá, vamos lá. Bom, a primeira que você falou da pessoa que falou que Jesus não queria morrer, aí tem que ver o contexto do que ela quis dizer. Jesus não é masoquista. Tipo assim, ele queria apanhar no sentido de querer nesses... Deixa eu tentar me explicar. Por exemplo, eu não quero quarta-feira acordar cedo para ir trabalhar. Eu não quero. Mas eu vou, porque é importante, porque meu filho depende de mim, minha esposa depende de mim. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, Jesus queria sofrer na cruz. Jesus não é masoquista. Então, não. Nesse sentido, não. Mas ele queria no sentido de que ele não foi obrigado. Deus não falou assim, você vai querendo ou não, igual eu faço com Samuel, você vai e pronto. Não. Jesus estava ali porque ele queria, mas não que ele quisesse sofrer. Não é nesse sentido. Tipo, eu vou descer para ver como que é apanhar. Não é isso. Exato, exatamente. Até por isso que ele diz assim, Pai, afasta de mim esse cálice, né? Aí a gente pode até conversar depois sobre esse texto. Mas é mais no sentido de que ele não queria passar por tudo aquilo no sentido humano, de que Jesus não queria sofrer só para ver como era sofrer, mas ele estava ali por livre e espontânea vontade. Ele queria sim morrer, queria passar por isso. A segunda pergunta, que é por que Satanás tentou Jesus, essa pergunta ela é interessante, porque eu acho que Satanás faz muita coisa, primeiro porque Deus permite que ele faça, né? Igual o livro de Jó. Segundo, porque olha só, pensa bem, olha, a sua pergunta é interessante. O diabo esteve no céu, o diabo esteve diante da glória de Deus. O diabo sabia que ele jamais seria semelhante a Deus em poder, mas o diabo não faz isso esperando derrotar Deus, porque ele sabe que Deus é infinitamente poderoso e etc. Mas o diabo faz muita coisa para questionar o caráter de Deus. Entende? Qual que é a grande dúvida que Satanás coloca para todo o universo, para os anjos, para os seres humanos? Deus obriga a sua criação a amá-lo. Isso é o que Satanás fala. Deus obriga você a não comer do fruto, Deus obriga você a servi-lo, Deus obriga você a ser como você é. E ali, a tentação de Cristo é muito mais sobre o caráter de Deus
o caráter de Deus do que propriamente o que ele ofereceu para Jesus. Porque quando o Satanás vai conversar com Jesus, Satanás começa dizendo assim, em todas as sentenças, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ali no grego está assim, já que és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás não estava questionando a identidade de Jesus, se Jesus era ou não Filho de Deus. Isso ele sabia que era. Deus tinha acabado de falar no batismo, esse aí é o meu filho. Ele estava questionando o caráter de Deus. Ele estava dizendo assim, ó, já que você é filho de Deus, você não pode passar fome. Porque filho de Deus não passa fome. Já que você é o filho de Deus, você não precisa morrer para ter um reino. Você não precisa morrer. Você é filho de Deus. Já que você é filho de Deus, se joga daqui, porque filho de Deus não pode passar provação. E aí abre um alerta, que tem muita pregação hoje que parece que foi Satanás que escreveu o sermão. Já que você é filho de Deus, não era para você estar passando por isso. Já que você é filho de Deus, não era para você estar lutando para pagar boleto. Já que você é filho de Deus, isso é teologia de Satanás. Então, ali a tentação de Jesus, só para fechar a resposta da sua pergunta, é muito mais sobre o caráter de Deus do que propriamente se Jesus ia ou não aceitar o reino. É mais Satanás dizendo assim, olha, tá vendo como esse Deus é ruim? Olha o que ele faz com o filho dele. Olha o que ele faz com quem serve ele. Tem que morrer, tem que sofrer, tem que passar fome. É mais nesse sentido. E é a tentação que ele faz para a gente hoje. Quantas vezes a gente sofre alguma coisa e a gente fala assim, poxa vida, Deus, eu estou fazendo tudo certinho e eu estou passando por isso? É Satanás colocando essa dúvida no nosso coração. Pastor, posso, voltando só na questão da irmã de ser guiada pelo Espírito Santo? Claro. Quando Jesus coloca que ele é guiado pelo Espírito Santo, que ele faz a vontade do Pai, essa questão ela pode trazer para a gente como o exemplo um exemplo a ser seguido. Não que ele agisse debaixo de uma autorização, né? Mas em conformidade com a Trindade. Mas para trazer para a gente assim, ó, você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, você precisa obedecer à vontade do Pai. Sim. Como se fosse um exemplo para a gente. Sim, também podemos intuir dessa forma, até porque, por exemplo, o batismo de Jesus é meramente exemplificativo. Ele só se batizou para deixar a nós o exemplo, porque ele não precisava se batizar. Ele só se batizou justamente para que a gente entendesse o valor do batismo como sacramento para todos aqueles que são cristãos e que querem fazer parte do corpo de Cristo. Então, nesse sentido, sim, Jesus ali estava ensinando como a igreja deve agir. Ser dirigida pelo Espírito, fazer a vontade de Deus, nesse sentido, sim.